Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio do dia 28 de março de 2020, sábado, quarta semana do tempo comum. Eu não vou resistir, vou fazer um comentário. Essas 2 semanas, amanhã já é o segundo domingo que eu não vou poder ir na missa. Não sei quanto tempo eu já estou em casa, gente, dá a impressão que eu estou há um ano. Uma situação horrível. E olha que eu realmente tenho uma situação aqui que eu já estava meio em isolamento social, mas era uma situação da casa, né? Mas não era tanto isolado dessa forma. Não é à toa que o povo está surtando, né? Então, caríssimos irmãos e irmãs, não surtem, fiquem em paz, não vou também ficar alarmando ninguém, mas eu tenho que dizer que, gente, se você está inconformado porque não tem missa, inconformado, tá brabo, tá braba, tá lá falando com o padre Paulo Ricardo, enchendo o saco dele, agora eu vou falar a verdade, enchendo o saco dele, por que não temos missa, onde já se viu, você é cheio dos mimimi, eu sugiro que você leia o cânon do direito canônico, cânon 87, tá, que em situações de risco, bom, pelo menos o nosso arcebispo aqui citou o cânon 87, que estamos desobrigados de participar da missa e de festa de guarda devido a essa situação emergencial de pandemia. Mesmo que fosse guerra civil, guerra internacional, de caindo bomba, aquela coisa da Síria, sabe como? Palestino e tal, muçulmano, sei lá, é a Rússia que entrou na guerra, é a Venezuela. Eu achava que a Venezuela ia entrar em guerra com o Brasil com a Venezuela e não foi, né? No final a gente está sendo bombardeado por um vírus. Mesmo que fosse em guerra, também haveria isso. Porque não é salutar sair de casa e não levar uma bombada na cabeça. A única bombada que a gente está levando é de pegar esse vírus nojento que gruda na mão, nas coisas, e a gente bota nas mucosas e perdemos pulmão. Não dá certo isso, né? Tem gente, tem até celebridades que estão aí bem revoltadas com o pronunciamento do presidente, que hoje já está mais quietinho. Não é gripezinha, gente. Para você citar, eu vou citar um exemplo secular aí, do mundo comum. A Luísa Mel, a protetora dos animais, que todo mundo conhece. Ela tá com coronavírus, tá se recuperando em casa, tá lá, abatida. O esposo dela, o atual, um senhor de 55 anos, empresário, tá na UTI e não tá melhorando. Ela falou num programa de fofoca aí muito conhecido: meu marido não está melhorando, isso aí não é gripezinha, né? Ela está revoltada com as declarações de um povo aí. Que mais? Não querendo entrar na polêmica. Morreu aquele artista, o Daniel Azulay, que fazia programas infantis, né? Mas isso quem conhece, tipo, há 30, mais de 40, quem tem mais de 40 para 50 anos vai lembrar do Daniel Azulay. Quem tem menos que isso não vai saber quem é. Daniel Azulay, ele fazia uns programas, era cartunista, desenhista, ele fazia umas brincadeiras, desenhava, saía umas imagens de desenho, e era bem interessante. Ele morreu com 71 anos, até nem estava tão idoso assim, e ele estava com leucemia e infelizmente pegou o coronavírus no hospital lá no Rio de Janeiro, e morreu em decorrência dos efeitos do coronavírus. É muito triste isso, tá? Teve um ator americano que fez aquele Crocodilo Dundee, fazia uns filmes lá na Austrália, né? Mas virou um sucesso, tipo filme B, assim, lá de Hollywood, e ele faleceu também com 60 e poucos anos, um jovem idoso. Mas a questão é assim, por exemplo, na cidade aqui de Maringá, foi a primeira vez que eu ouvi que crianças, uma quantidade enorme de crianças estão com Covid-19, em Maringá, aqui no Paraná. E lá foi onde aconteceram as primeiras mortes no estado do Paraná. Aqui em Curitiba tem mais casos, mas não morreu ninguém. Graças a Deus. Deus ajude assim. Mas de qualquer forma, gente, não é gripezinha. Fica em casa, não fique de mimimi, porque não tem missa. É temporário, mas não sabemos quando termina. Vamos pensar assim, temporário aos olhos de Deus, né? Em alguns meses a coisa deve retornar. Então, já que a coisa está assim, vamos começar a aprender a assistir a missa pela TV, pelas redes sociais, e fazer e aprender a comunhão espiritual que os santos já faziam.
Santo Afonso de Ligório. Como eu já falei, Santo Leonardo de Porto Maurício tem um tratado falado as excelências da Santa Missa, que tem uma parte da comunhão espiritual, ele cita casos de santos, é um trabalho antigo, acho que é do século XVIII, se não me engano. Baixa em PDF, você vai encontrar esse material. O Papa Francisco já falou numa homilia dele, vamos fazer a comunhão espiritual, entendeu? Contrição perfeita, né, que agora descobri que o termo é esse. Não é confissão espiritual, mas para você entender seria isso. A contrição perfeita, um arrependimento inicialmente dentro da nossa casa, do nosso coração, do nosso silêncio. E depois, na primeira oportunidade de confissão, a gente confessa com o padre. Mas o mais importante é ter um coração de fato arrependido. Não adianta também correr lá para o padre, fazer a confissão, pronto, eu fiz, acabou. Até esse é um detalhe para mim, né? Eu estava fazendo isso mesmo, eu estava abusando do sacramento da confissão. Chegou a hora de eu chegar e falar, Senhor Jesus, meu pecado é esse, aquele. E se eu estou com dificuldade de arrependimento, vamos conversar na sinceridade, né, com Deus. Deus, eu não estou conseguindo me arrepender. Eu estou apegada no pecado, mas isso ofende ao Senhor, e agora? Eu renuncio ao pecado, mas eu não quero renunciar ao Senhor Jesus a cada vez que eu peco. Sabe? Ser cristão é difícil, mas não é impossível. Bem, o pitaco é curto, tá? É só isso que eu queria falar. Não reclame que você não tem missa, gente. Não fique também provocando rebelião porque não tem missa. A autoridade sanitária, o governo do estado, a prefeitura da sua cidade também são autoridades a serem respeitadas. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Por outro lado, não vá abrir rebeliões por aí. Aí critica o bispo, critica o padre, critica não sei quem, critica o Papa, agora fala mal do Papa. Você não viu ele sozinho fazendo a bênção Urbi et Orbi? Teve gente que se sentiu assim, desolado de ver o Papa Francisco caminhando na chuva. Mas ainda eu penso, que bom que temos ele. Que bom que temos um Papa disposto para fazer algo extraordinário, né? Não estou falando extraordinário de maravilhoso, não. Ele abriu uma exceção nesse período, fazendo a bênção Urbi et Orbi, que não é feita nesse período, é feita para Páscoa ou o Natal. E ele fez essa bênção de forma extraordinária, por isso que é extraordinário, tá? Por isso que é o termo que eu estou usando, tá bom? Então, gente, arrependei-vos e convertei-vos, agora é o momento, tá? Então, vamos para a liturgia da palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está no livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versículos 18 a 20. Senhor, avisaste-me e eu entendi, fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomará contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 7, com o refrão: Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarre minha vida como leão, que despedaça sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço, e segundo a inocência que há em mim. Ponde um fim à iniquidade dos perversos e confirmai o vosso justo. Ó Deus, justiça, vós que sondais os nossos rins e corações. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. O Deus vive é um escudo protetor e salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz e ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça a cada dia. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. A aclamação. Lucas 8, versículo 15. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos, até o fim perseverantes. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O evangelho de hoje está em João 7, versículos 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias, mas alguns objetavam: Porventura o Messias viria da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram:
por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Os outros responderam: também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu vou finalizar aqui citando um parágrafo de Santa Faustina. Desde ontem eu não estou dando tanto pitaco a respeito do coronavírus. Se dei hoje, você pode ter observado que não durou nem 10 minutos, tá? Foi bem pequeno. Mas ainda voltado, focado no quê? Gente, não vamos querer ter missa agora, nesse momento, né? Infelizmente, nossos irmãos evangélicos, algumas neopentecostais, querem que tenha congregação de gente lá. Mas, caro irmão evangélico, não vá. Tem a rádio de vocês, tem a TV de vocês, tem as pregações. Não vá, gente. Fique em casa, Deus está vendo. Tenha caridade com o próximo. Não faça isso, tá? Seja prudente. Não é porque o presidente abriu, só porque alguns pastores queriam que isso acontecesse. Isso é um lobby humano. Que seja prudente agora. Não é prudente. Não vá. Não vá. Eu sei que é teu pastor, mas não vá. Fique em casa. Graças a Deus, a Igreja Católica, como um todo, pediu para que ficássemos em casa. Que a gente ficasse olhando na TV mesmo a missa. E olha que para nós não poderíamos estar faltando a missa. Mas pelo cânone 87 do direito canônico, eu espero que boa parte das arquidioceses tenham se utilizado desse direito, desse cânon do direito canônico 87, tenham nos liberado momentaneamente da participação, que nós não entraremos em pecado. Porque é uma medida que é usada em guerras, é uma medida que é usada em pandemias e situações de caos social. Esse é o momento. Então vamos ficar firmes e fortes, tá bom? Não saia de casa. Bem, abri aqui no Diário de Santa Faustina, parágrafo 1153, 1153, 26/6/1937. Quando estava rezando diante do Santíssimo Sacramento, meu sofrimento físico de repente desapareceu e ouvi esta voz na alma: está vendo que posso te dar tudo no instante, nenhuma lei me constrange. Depois, no dia seguinte, 24/6/37. Depois da Santa Comunhão, ouvi estas palavras: deves saber, minha filha, que no instante posso te dar tudo o que seja necessário para a realização desta obra. Esse é Jesus falando. Depois vem a consideração dela. Depois dessas palavras, uma extraordinária luz permanecia na minha alma e todas as exigências de Deus me pareciam tão simples que até uma criancinha poderia cumpri-la. Qual que é a realização da obra para Santa Faustina? A divulgação de Jesus da misericórdia, Jesus do coração misericordioso, Jesus que possui uma misericórdia infinita. Tá? E sem contar que a divulgação do terço, da Terça Misericórdia, e a divulgação do domingo após a Páscoa como sendo o domingo da misericórdia. Que agora a gente não sabe como é que vai ser, né? Vamos reagir, como é que vai acontecer. Tem gente dizendo: não, semana que vem tá tudo certo. Mentira, não acredite. Pode ser padre, pode ser prefeito, sei lá quem aí. Não, desculpa, não estou querendo desmerecer as palavras do padre, mas isso aí que a gente tá vendo não dura. Não vai ter um término em uma semana, isso é por alguns meses. A gente pode estar vendo o caos que está acontecendo em grandes países, como Estados Unidos, Itália, Espanha, tá? Então, independente se vai ser daqui a um mês ou daqui 6 meses, vamos manter a fé, tá? Aguentem firme, fiquem bem firminhos, hidratem bastante, tomem vitamina D bastante, não é cálcio, é vitamina D. Depura, tem aqueles que repõem, aquele que fixa a vitamina D no teu corpo, tá? Não é cálcio,
porque o cálcio pode ser liberado e pode ainda te dar cálculo renal. É uma vitaminazinha, o nome comercial é Depura, mas existem outras versões aí. São gotinhas oleosas que você coloca 2 a 3 no café, no pãozinho que você come por dia. Ele fixa a vitamina D que naturalmente você processa pelo uso do sol. Diz que a vitamina D, ela faz com que evite que a gente pegue coronavírus. Então mantenha a imunidade alta, tá? Pronto, já dei a dica também. Nem deveria estar falando sobre isso, né? Eu não estou aqui para idolatrar vírus nenhum. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Deus nos abençoe, Deus abençoe você e sua casa. Fique em paz, na proteção da Sagrada Família, Nossa Senhora José, Nossa Senhora Jesus. Nossa, estou atrapalhada. Nossa Senhora Jesus e São José, né? Que proteja a nossa casa e estejam sempre conosco. Paz e bem.